Ela foi submetida a uma cirurgia relativamente simples de remoção de uma hérnia no intestino. Mas o problema apareceu 2 dias depois do procedimento. Elisângela de Matos descobriu, da pior forma possível, uma falha no procedimento cirúrgico. A descoberta veio através de uma intensa infecção que poderia matá-la em poucas horas. Como se comportar diante da urgência da morte? A equipe médica que deveria melhorar o estado de saúde de Elisângela Matos quase a matou com uma falha num procedimento cirúrgico que deveria ser simples. Aparentemente, a única solução seria voltar para o bloco cirúrgico para uma cirurgia de correção. Elisângela confiou em Deus e recebeu dele um lindo milagre. Olá, Elisângela de Matos, bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada. Bom dia. Que bênção já saber que Deus opera milagres e continua operando, e você é prova viva disso. Prova viva. O nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Começa dizendo então um pouco de você, da sua história, para poder inclusive chegar nesse ponto aí importante da sua vida, dessa cirurgia, né, de tudo como aconteceu. Eu, há 2 anos e pouco atrás, eu fiz uma cirurgia de redução de estômago. E aí veio esse problema, aí correu tudo bem. E aí veio esse problema há 1 ano atrás, que foi essa hérnia no intestino. Tá. Você é de uma família já cristã, temente a Deus, você tem já um entendimento da importância da fé no Senhor? Sim, nós somos. Sou de família, a minha família, eu, meu marido e minha filha, né? Somos cristãos. A minha mãe não é e nem os meus pais não eram. Mas depois que eu casei, nós batizamos, a minha filha já nasceu já na igreja, então assim, nós viemos assim, a gente conta com o Senhor, né? Que o Senhor vai à frente tomando conta e operando milagres. A cirurgia de redução do estômago, ela por si só já é uma coisa muito invasiva, né? Eu mesmo já entrevistei algumas pessoas que vieram aqui, que contaram que são provas vivas, mas de ter passado por essa própria cirurgia. Então, você já tinha passado por uma coisa que é uma cirurgia intensa, né? Que ainda tem um grande risco de vida, e deu tudo certo. Isso tranquilo. Há 2 anos atrás? Há 2 anos atrás. Foi tranquilo. A cirurgia foi assim, perfeita, não tive nada, graças a Deus. Recuperei bem, voltei a trabalhar normalmente, com 15 dias já estava ótima e ocorreu tudo bem. Só o contratempo, né, pós-cirúrgico normal, previsível. Aí o problema veio após que veio essa obstrução no intestino, que aparentemente pode ocorrer devido à redução de estômago, ou não souberam me explicar. Ah, tá. Então, a questão da hérnia, é isso que você está falando? Isso. Ela poderia ter sido em consequência... Da bariátrica. Da bariátrica. Da bariátrica. Mas os médicos não... Mas não fecharam a questão? Não fecharam. Não fecharam. E aí, então, você iniciou esse procedimento para fazer essa cirurgia? Isso. Aí eu comecei a passar muito mal, senti muita dor. E fui segurando, porque eu sou cabeleireira. E aí fui trabalhando. E a dor foi aumentando. E eu sentia que toda vez que eu comia, a dor aumentava. E aí comecei a orar, falar para o Senhor que eu não queria voltar a fazer cirurgia, nem nada disso. E aí eu percebi, toda hora que eu comia, doía mais. Aí eu parei de comer. Passei o final de semana sem comer. Eu lanchava, tomava um cafezinho, água, um suquinho, para não ter a dor. E tomando, mascarando com remédios. Quando foi na segunda-feira, a dor intensificou na madrugada. Na segunda-feira eu fui para o médico. Liguei para o meu médico, que foi da cirurgia, da bariátrica. E ele me mandou imediatamente para o hospital. Do procedimento da bariátrica até essa ida ao médico foram quantos dias? Foi quanto tempo? 1 ano. Um ano. E aí o médico me mandou imediatamente, ele assustou e falou, como é que você deixa chegar num ponto desse? E aí, antes de eu chegar no hospital, já estava a autorização da tomografia. No meu celular já tinha vindo a autorização falando que tinham sido autorizados. E eu me preocupei, mas... confiei. E chegando lá, aí viu na tomografia que eu estava com uma obstrução intestinal muito séria e o risco era muito grande, que mexer no intestino sempre é muito complicado, mas fizeram por vídeo. Optaram por fazer por vídeo, que é menos invasiva. E assim nós fizemos. Na segunda-feira eu já operei na mesma hora, liguei para o meu marido, que eu fui sozinha para o hospital. O médico falou, olha, você vai operar? Eu falei, que dia? Ele, agora. Manda seu marido vir. Meu marido já foi para o hospital. A cirurgia já foi passou umas 4, 5 horas, eu já estava no bloco.
Como é que você recebe a notícia do médico dizer assim, vem agora para operar? Nesse nível. Não, como é que você sentiu? Aí você conseguiu compreender a dimensão da seriedade? Da seriedade. Eu já sabia que era alguma coisa muito séria. Eu já sentia dentro de mim que era uma coisa muito séria e que aquilo não era brincadeira. Por isso que eu fiquei relutando de ir para o hospital. Eu já sabia. Tinha sido traumática a outra cirurgia para você temer encarar um outro procedimento cirúrgico? Não, não era traumático, mas eu sentia que estava mais sério. Entendi. Sabe, pela dor, pela intensidade, eu sabia que era uma coisa muito séria. E aí o médico, na voz dele, ele me preocupou mais, que ele me mandou ir urgente. E aí, como eu já fiz várias cirurgias, já tinha passado, nesse período que eu fiz a cirurgia da redução, eu fiz 3 cirurgias em um ano. Então, eu vinha de cirurgias. Então, eu não queria passar por outra. Mas eu sabia que ia ser uma coisa séria. Aí, o médico foi e falou comigo dessa forma. Ele falou, nós vamos operar. Eu falei, como? Sim, o que é? Aí, ele foi e falou, é uma cirurgia. Ele veio me mostrando um desenho no YouTube, que era uma cirurgia simples, que era muito fácil, que era muito rápida, que em 1 hora, 1 hora e meia, o procedimento estava fácil, era uma hérnia. Uma obstrução, mas era uma hérnia. Me explicou, beleza. Aí, liguei para o meu marido, falei com ele, vem para cá agora que nós vamos passar para a cirurgia. E ele assustou, correu para o hospital. Foi tudo ótimo, tranquilo, saí da cirurgia numa boa. Da mesma forma que eu sempre entrei muito bem, tranquila, que eu confio muito em Deus, a gente sempre ora antes para o Senhor ser o médico dos médicos. E eu saía confiante, tranquila, sem medo, não entrava com medo. Mas estava doendo muito. Aí, o médico foi, saí da cirurgia, fiquei mais 2 dias no hospital. Na quarta-feira eu tive a alta, né? Fui para casa, numa boa, tranquila, tudo normal. Aí ele falou comigo aqui, daqui uns 7 dias, vida normal, vida que segue. E assim, eu pensei como as outras tinham sido. Vida que segue. E aí, quando foi isso? Foi na quarta, passei a quinta-feira normal, quinta de madrugada eu comecei a passar mal. Aí comecei a passar mal, fui para o sofá, deixei meu marido e minha filha dormindo e fui passando mal. E aquilo eu fui orando, eu sabia que tinha algo muito grave. Porque a dor que eu senti triplicou. E aí a dor muito forte, eu sentindo muita dor, intensificando, parecia que estava rasgando. Eu falei, a cirurgia rompeu. Teve algum problema na cirurgia. Você teve essa sensação, essa percepção? A percepção tão intensa assim, tão intensa que eu sabia rompido. Que tinha rompido. Meus órgãos dilataram e vieram para a lateral. Aqui, a minha barriga virou um buraco e todos os meus órgãos parecia que tinham vindo para as costas. E aí ia inchando e ficando muito dolorido. Eu sabia que não estava nada bem. E aí meu marido acordou de manhã cedo para levar minha filha para a escola. E me viu no sofá, ele falou, não. Aí ele falou assim, vou ligar para o médico agora, vamos para o hospital. Eu falei, não vou. Aí ele, vai sim. Aí ligou para o médico e eu já sabia, eu fiquei dessa cirurgia, eu fiquei muito arredia. Fiquei muito, e eu não sou assim. E aí ele falou assim, vamos sim, que eu vou ligar para o médico agora, olha o seu estado, você não pode ficar aqui em casa assim. Como que eu vou trabalhar e vou te deixar assim? Ligou para o médico vem agora. Aí eu falei, ai meu Deus, misericórdia. Aí eu esperei ainda dar o fluxo do trânsito de 7 horas, tomei banho e fazendo hora. E aí meu marido, vamos. Cheguei no hospital, já estava todo mundo me esperando. Novamente fomos fazer outra tomografia. No que eu fiz a tomografia, o médico já veio, e ele assim, é um médico mais novo, e assim, muito alegre, muito leve. Uhum. Ele é um médico, é a 3ª cirurgia minha que ele tinha feito. Eu confiava muito nele. E ele é um médico muito leve. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, e ele desesperado. O rosto dele, a equipe dele desesperada. E ele chegou e falou que conversando comigo e com meu marido, que não estava nada bem. Que ele ia ter que fazer uma nova cirurgia, que ele não sabia o que estava acontecendo. E que ele teria que me abrir agora em âncora. Ia ter que pôr todos os meus órgãos para fora, para ver o que tinha acontecido. Porque tinha um líquido solto no meu abdômen. Eu fiz, tomei na tomografia o uso do contraste oral e venal. Uhum. Então, passou o contraste sem um corte, sem um pingo, sem um furo. O contraste desceu assim perfeitamente. E o líquido era muito expressivo. Onde estava esse líquido? De onde ele surgiu? Uhum. Exatamente. O que aconteceu que surgiu esse líquido? E a minha infecção pelo meu exame de sangue estava altíssima.
E ele estava assim, em pânico, no olhar dele. E eu falei com ele que eu não ia operar. Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu preciso fazer essa cirurgia porque, assim, eu não sei o que está acontecendo. E na hora eu comecei a chorar, desesperei, meu marido falou, não, pode fazer. E eu falei com ele, não, você não vai me abrir de novo, faz por vídeo. Ele falou, não, eu vou te abrir. Eu não vou confiar se eu não colocar tudo para fora e ver com meus próprios olhos e colocando a mão em tudo. Meu Senhor! Falando assim com esses detalhes todos para vocês. Detalhes. E assim, e aí na hora só me veio, eu chorando, meu marido falou assim, pode fazer o que o senhor quiser. Faça o que o senhor achar que for melhor. Ela está nas suas mãos. E ele pegou na minha mão, meu marido pegou na minha mão e falou, nós vamos com fé. O senhor que te trouxe aqui, nós vamos com fé. O senhor vai dar vitória. Amém. E aí o médico foi para preparar bloco, preparar tudo, equipe, já entrou com antibióticos, a enfermeira já veio com antibióticos fortes, eu tomando morfina para dor e não melhorava, não passava a dor. E eu, assim, remoendo na cama de dor do hospital. E aí eu fui para essa nova etapa, né? Só um pouquinho antes. Como é que o seu esposo achou força nessa hora, até na fé dele, né? Para poder te tranquilizar. Ele não temeu, por exemplo, apesar de ser um médico novo, ter feito já 3 cirurgias em você, de que tentasse mais uma vez com o risco agora que era? Como é que vocês administraram a fé e a emoção nessa hora? Depois de tudo passado, tudo resolvido, tudo curado, né, vamos falar assim, aí que ele veio falar que ele estava em pânico por dentro e assim, estava desesperado e ele estava muito apreensivo, mas que ele tinha muita fé. E ele é um homem de fé. E assim, como eu tenho muita fé, eu acho que assim, acho que Deus tem um propósito na vida da gente, a gente tem que cumprir. E eu sou uma mulher de muita fé, eu entrego a minha vida ao Senhor, ela entrega ao Senhor. E assim, eu falei, se chegou a hora, amém. Mas eu estava em pânico. Nessa situação, desse rompimento aí, existia dor em você? Muita, que a morfina não passava. Sério? Muita, de gemer, de chorar. Eu não sou de chorar por dor, eu sou muito forte para dor. No entanto, que eu fui para o hospital sozinha, dirigindo. E a dor só aumentava, arrancando as coisas de dentro de mim. Meus órgãos iam se movimentando de uma forma que eu sentia eles saindo do lugar com uma intensidade muito forte. Esse líquido chegou a fazer alguma pressão para os órgãos saírem ou não? Não sei te dizer. Não sei dizer se era do líquido. Mas que assim, que estava tudo transformado lá dentro e eu senti tudo tomado. Segura essa informação um pouquinho aí. Tem mais prova viva do poder de Deus e a história é intensa. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta e vamos continuar conhecendo o milagroso testemunho de cura vivenciado por Elisângela de Matos, prova viva do poder de Deus. Elisângela, que intenso. Que intenso. De repente você volta então para um bloco cirúrgico, né? O médico te chama às pressas para poder voltar pelo diagnóstico que já tinha percebido, pela sua informação que você estava tendo. O seu marido autoriza a si mesmo a cirurgia com todo o seu temor e receio agora de passar por mais um procedimento cirúrgico, mas aí você foi. Então, conta a partir daí, por favor. Aí veio o pânico, né? Eu estava, assim, em pânico, desesperada, chorando demais. E, assim, eu desabei, coisa que eu não faço, eu sou muito forte. E eu desabei. E eu mesmo me surpreendi, porque eu não tive força, eu não acreditei que aquilo ia cirurgia aberta. Como é que eu ia voltar para trabalhar, para me recuperar, com filho, com tudo, né? Então, assim, é complicado. Mas aí o médico foi para preparar o bloco, para preparar as coisas, e ficou eu e meu marido. Meu marido virou para mim e falou assim, que vamos orar, que o senhor vai tomar conta, o senhor vai ser o médico dos médicos, confia no Senhor, e começou a orar no meu ouvido. Eu deitada, e ele segurando nas minhas mãos, e ele orou de uns 20 a 30 minutos sem parar. Naquela oração que ele fazia, Senhor, vai limpando, vai tirando, Senhor, vai operando um milagre. Senhor, esse líquido que está aí dentro, a gente não sabe como parou, mas o Senhor sabe, o Senhor tira, o Senhor é Deus de milagre. Nós cremos no milagre, o Senhor sabe de todas as... E ele falava muito do Senhor tirar o que estava de dentro de mim. E nisso ele orava e eu peguei aquilo com uma fé. E eu criei naquilo muito, de uma intensidade, como eu acho que nunca na minha vida. E aí... E ele orava e ele falava assim, se for da sua vontade, vai fazer essa cirurgia. Se não for da tua vontade, Senhor, amém.
Vai na frente, coloca teus anjos acampados ali naquele bloco. E assim oramos. Aí eu subi para o bloco, na cadeira de rodas, falecendo. A enfermeira subiu com a morfina na mão, porque o médico falou assim que era para me aplicar morfina já no quarto. A outra morfina, já era a 5ª morfina que eu tinha tomado em 10 horas. Meu pai. Aí não estava fazendo efeito, morrendo de dor. Eu subi falecendo na cadeira de roda. Aí subiu minha irmã, a prima do meu marido, a Lorena, e meu marido foi preencher os papéis, assinar todas as autorizações, né, para a cirurgia. E aí, quando eu cheguei, eu falei que eu queria vomitar, e a enfermeira mandando eu segurar para chegar no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ela veio com um saco de lixo para mim e eu comecei a vomitar. Quando eu comecei a vomitar, aquele vômito era um vômito, assim, parecendo que estava arrancando meus órgãos. Uma coisa, assim, surreal. Uma dor, assim, que era muito pior do que a dor que eu estava sentindo. E elas começaram a orar e falando. E era um vômito igual um pus verde, gosmento, e um mau cheiro muito insuportável, parecendo um bicho morto. E aquilo eu vomitava e elas oravam. Vai orando, que isso é o Senhor que está limpando. Vai orando. Elas tiveram esse discernimento na hora que eu comecei a vomitar. E elas viram o vômito. E ali elas abriram a janela, a enfermeira começou a orar e falar assim, gente, misericórdia, o que é isso? E aí eu segurava e eu vomitava. Quanto mais elas oravam, mais eu vomitava. E eu vomitei. Eu vomitei uma quantidade absurda, mas de uns 3 a 5 litros de vômito. E ela pegou aquilo ali, eu vomitando, e eu ia sentindo aquilo saindo de mim. Enquanto não acabou, eu não parei. E elas orando, e elas glorificando, já glorificando. Ela, Senhor, isso vai limpando e tal, e a minha irmã glorificando, e a prima do meu marido orando. Isso aí, ó, é o Senhor que está te limpando. Elisângela, vai, vomita. E assim eu fui. Tô daqui impressionada, menina, com assim, essa história. Se eu não tivesse as duas lá comigo, todo mundo ia falar que era mentira. Até eu ia duvidar de mim mesma, porque eu podia ser alucinação, por causa da morfina, né? Não. Eu levantei, a minha irmã pegou um pano com álcool, passou na minha nuca, limpei minha boca. A enfermeira enrolou o saco de lixo, levou para o médico, porque ela falou assim, isso aqui é infecção pura, isso é infecção generalizada, isso é pus de infecção. E levou para o médico, eu levantei, falei, eu quero tomar banho. Aí ela, o quê? Falei, é. Ela, não, você não pode, você está passando mal, você não aguentou vir na cadeira de roda. Eu falei, eu quero tomar banho. Aí ela falou assim, Elisângela, como assim? Eu tô aqui impressionada. E eu morrendo de calor. Eu tô imaginando eu o jeito que tava do lado. Eu senti um alívio tremendo. E as meninas acabaram de orar. E ali, tirou com a mão. Eu não tive mais nada. Eu levantei e fui tomar banho. A minha irmã aí a enfermeira não queria deixar. A minha irmã falou assim, pode deixar, ela vai tomar banho. Peraí, volta lá. Tirou com a mão o quê? A infecção que eu tive. Foi toda embora? Toda embora. Através do vômito? Do vômito. Toda. Pensa numa dor, saiu toda. O Senhor me tirou e eu vomitei. Foi assim, ó. Impressionante. Foi uma obra assim, foi um milagre tremendo que o Senhor fez. Sem explicação. Pois é, mas ali você estava num momento em que você iria para um bloco cirúrgico ainda. Exatamente. E você estava ali colocando para fora toda a infecção, que em princípio era o que você iria procurar na Era a infecção que estava solta no abdômen e que o médico não viu nenhum rompimento, nenhuma fístula, não era no estômago, era no abdômen, solto, entre os órgãos, não era estômago. E é isso que foi o mais impressionante. Né? E aí, quando você colocou tudo para fora, você falou que ia tomar banho, foi mesmo? Fui tomar banho, lavei cabeça. Mas aí aquela dor que estava do lateral já tinha diminuído? Tinha diminuído. Aquela dor que eu estava sentindo, que eu não aguentava ficar em pé, não aguentava segurar meu corpo na cadeira. Desfalecendo assim, ó, o tempo inteiro. Não, peraí, Deus te curou e te levantou, né? Me levantou. Ele, na hora, o Senhor ali me restaurou a minha vida. Aí eu fiquei com os órgãos ainda na lateral bem inchado, meu abdômen dilatou todo. Eu fiquei com o abdômen todo dilatado, aquela dor parecendo que estava estufada, aquele estufamento, tudo aqui na lateral e nas costas, aquilo ficou. Mas havia tido o rompimento mesmo, não? É só empurrando? Só empurrando. Só não, né? Forma de dizer, né? É porque a barriga dilatou, o abdômen dilatou, parecendo gases assim. Muito fortes. Sim, estou dizendo assim, só não, porque só não é, né? Mas tudo bem. Não, mas assim, mas não foi nada para fora. Dilatou só a barriga. E aí houve uma pressão ali muito grande, muita dor. E aí eu levantei, fui tomar banho, lavei a cabeça, troquei de roupa, pus pijama. Eu tô chocada. Não é boa.
Que isso, Passei que perfume. maravilha. Sério? Assim, dessa forma. Nesse momento você teve entendimento que o Senhor tinha te curado? Na hora eu senti que o Senhor me curou. E o Senhor vinha o tempo inteiro. Vai vomitando, vai limpando, tá limpando. Eu escutava a voz me falando. E para a gente finalizar, então, a partir daí, como é que ficou no pós, nesse procedimento que você teve? Aí o médico veio e vamos pro bloco? O médico estava no bloco. Aí eu falei com o residente dele, eu falei, não, do jeito que eu tô aqui agora, ele me pegou andando, de banho tomado e de cabelo molhado. Aí ele falou assim, não, que é isso? Como assim? Ele encostou na parede e falou assim, não tem lógica. Eu falei assim, tem, é o Senhor que me curou. Você falou isso? Eu falei, na hora eu falei com ele. Aí ele falou assim, nós vamos pro bloco. Eu falei, eu não vou. Do jeito que eu tô aqui agora, eu não vou mesmo. Aí ele falou, então eu vou ter que chamar o doutor. Eu falei, pode chamar quem vocês quiserem. Eu não vou operar. Aí ele falou, peraí. Aí ele foi lá, chamou o médico veio com a roupa do bloco. Ele já chegou passando mal, meu médico. Aí ele chegou e assustado. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei pra ele. Aí ele falou assim, eu falei, eu não vou operar. Do jeito que eu tô aqui agora, eu não autorizo. Aí meu marido também não, porque ele viu o que tinha acontecido. Ele entendeu que eu contei pra ele o que tinha acontecido, as meninas contaram. E aí, ninguém deixou. Aí ele falou assim, você não deixa? Eu falei, não. Aí ele, Elisângela, eu falei, não. Pode me dar alta, eu vou embora, eu quero ir pra casa. Ele falou, não. Eu até entendo que você não queira operar. Porque eu não sei o que você tinha e muito menos o que você teve. É Deus. Isso aí é obra clara de milagre. Mas você vai ficar no hospital. Passados 4 dias, eu fiz mais exames, não tomei mais nada. Tomei Luftal por causa da dilatação do meu abdômen. Luftal, não tomei mais nada para dor, não tive mais nada. 4 dias fiz outra tomografia com contraste. Meu abdômen estava todo no lugar e não existia líquido nenhum. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. E eu tenho as 3 tomografias. Antes da cirurgia, da hérnia, do líquido solto no abdômen e pós o milagre, sem nada. E aí, então, vida normal depois disso? Depois disso, vida normal. Não operou mais hora nenhuma? Hora nenhuma. Passados 20 dias eu fui para casa, ele pegou e falou comigo assim, eu ia te deixar ou com uma bolsa de colostomia ou você estaria morta. Eu estava entrando para o bloco desesperado. Glórias ao Deus. Elisângela, eu preciso terminar, mas eu te ouviria assim por horas, minha filha, com esse testemunho maravilhoso. É um milagre do Senhor na minha vida. Que o Senhor te abençoe ricamente e continue. Não deixe de anunciar o poder de Deus através da sua vida. De forma alguma. Muito obrigado por ter vindo ao programa e ter trazido a sua história. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de dar o meu testemunho de vitória. Glórias a Deus. Um grande abraço para você e para a família. Permaneçam todos na fé, Amém. Porque essa fé moveu montanhas. Moveu, literalmente. Glória a Deus. Um grande abraço. Obrigada. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Porque a vida tem uma lógica sequencial para a maioria das pessoas, não quer dizer que Deus não possa andar ao contrário dela, sem ser ruim. Ou ainda não quer dizer que Ele não possa andar ao contrário da maré, sem ser maravilhoso, pelo menos para nós. Em boa parte da vida, existem comportamentos que antecedem outros e que revelam quase que automaticamente o próximo passo ou a próxima reação. Claro que existem as exceções, mas vivemos mais dentro do formato recorrente do que do excepcional. Acontece que Deus é Deus tanto nos atos triviais e corriqueiros, quanto nos esporádicos e milagrosos da nossa existência. Isso porque a própria palavra nos diz que as coisas reveladas, e eu vou traduzir por conhecidas, comuns, pertencem a nós, mas as ocultas pertencem ao Senhor. As coisas que ainda podem acontecer e que o homem não conhece estão no domínio de Deus. Por isso chama milagre e por isso que só pode vir de Deus. Já as que se repetem e que quase que obrigatoriamente se manifestam estão no consciente e expectativas humanas. Daí a dificuldade de muitos vislumbrarem novas formas de resultados para problemas conhecidos, pois o que conseguirão supor e esperar é apenas o que já ocorreu com a maioria. Por aí se vê os diagnósticos fatalísticos, generalizados, pois não passaram pelo conhecimento e a ação de Deus. O novo tem dificuldade de habitar no ciclo rotineiro.
Então você pode calcular o estranhamento de pessoas que até solicitam que Deus haja ao contrário do senso comum, daquilo que foi considerado fatal, mas que quando recebem de Deus exatamente a intervenção requerida, apresentam-se surpreendidas e extasiadas com a resposta positiva, mesmo que tenham sido elas mesmas as solicitantes. Essa explicação se dá porque suas mentes traçam o caminho da cura ou da resposta milagrosa de Deus apenas dentro da lógica. Explica-se assim porque as respostas alternativas geram insegurança e dúvidas. Mas no final, se a mudança da trajetória de Deus levar aos solicitantes as respostas que eles desejaram, já não se incomodarão de como a bênção chegou. Por trás do impossível para o homem, existe um encoberto a ser revelado por Deus. E a partir do que foi revelado, deve-se gratidão a Deus por ter alterado toda a lógica para te atender. Você também já foi surpreendido por Deus? Ele tem esse poder, então não desanime. Vou aguardar você aqui para mais um Prova Viva na próxima semana. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.